Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou professor de Araruama e permutado de Maricá. Sou autista, tá com hiperfoco em Fluminense, TANIC e leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje, cujo tema é Superando a Ansiedade com a Paz de Deus. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de vida São José, te agradeço pelo último dia que o Senhor nos deu hoje, um dia de trabalho, um dia de estudos e um dia de descanso para outro. Obrigado pela chuva que cai lá fora, obrigado por estarmos vivos. Hoje, Senhor, esteja abrindo nossos corações, nossa mente, para que possamos aprender cada vez mais de Ti, através dessa leitura bíblica que fala sobre ansiedade. Se pede isso no nome de Jesus. Amém. O que é ansiedade? Ansiedade é quando a gente sofre por alguma coisa que ainda não aconteceu. Entendeu? Isso é ansiedade. E ansiedade é o mal do século. Ansiedade e depressão. Amanhã eu vou tratar sobre depressão, amanhã, à luz da palavra. Entendeu? Ansiedade é isso. Muita gente sofre de ansiedade, mas não se dá conta disso. Entendeu? E a ansiedade tem alguns sintomas, como palpitação, coração acelerado, pensamento acelerado, medo do futuro. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade. Nossa leitura bíblica base está lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Vamos abrir a Bíblia. Eu leio, que é para vocês entenderem mais, eu leio na NTLH, mas a NVI também é boa, tá? Filipenses 4, de 6 a 7. É Filipenses 4, Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que sai de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entendeu? E o que esse texto traz para a gente? Primeiro, ele começa bem claro: não andem ansiosos por coisa alguma. A gente não deve andar ansioso por uma causa. Mas em tudo, jogue suas ansiedades para Deus, porque Deus tem o melhor para a gente, entendeu? Não sofra por antecipação. Não deixe esse futuro, que ainda não chegou, se é que vai chegar, te afligir. Porque a gente não sabe o que será, o que seremos da gente daqui 1 minuto, 2 minutos, amanhã, daqui 2 dias. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, não fique ansioso por coisa alguma. Lancem tudo para Deus, entendeu? Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, tá ansioso? Joga para Deus. Isso vale para mim também. Vale para mim também. Eu, como autista, sofro demais com ansiedade. Sofro demais com ansiedade. Entendeu? Isso tá falando para mim também. Antes de falar para mim, antes de falar para vocês, tem que falar para mim também. Tá bom? Joguem tudo para Deus. Jogue tudo para Deus. Entendeu? Deus tem o melhor para cada um de nós. E a paz de Deus, que excede de todo entendimento, a paz de Deus que excede de todo entendimento. A paz de Deus não é a paz que o mundo dá através de dinheiro, conquistas, bens, posses. Não é essa paz aí, essa paz efêmera que o mundo prega. A paz de Deus excede de todo entendimento. É uma paz que não existe palavra para descrever. A paz que Deus promete para nós, entendeu? E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração. Primeiro, guarda o coração e a mente. Se guardar o coração e guardar a mente, a gente está safo nessa vida. A gente está tranquilão nessa vida, entendeu? Em Cristo Jesus. Ou seja, a paz guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, somente em Cristo a gente pode ter essa paz que sai de todo entendimento. Vamos ler também. O texto está lá no Evangelho de Mateus. Em Evangelho de Mateus. Cadê? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Estou lendo também na NTLH.
Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que quer dizer esse texto aqui? Onde é que está falando sobre as preocupações da vida? Todo mundo, a gente tem todo dia nossa demanda diária, né? Seja estudo, trabalho, casa, filho, marido, mulher, entendeu? A gente tem nossos corre do nosso dia. Mas esse texto aqui, de Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, fala que, que a gente não pode se preocupar com nada. A gente não pode se preocupar com nada. A gente não precisa se preocupar com nada. Como falou lá em Filipenses, não dê só de coisa alguma. Aqui fala, não se preocupem com a sua própria vida, quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Ou seja, se a gente não tiver vida, a gente não come, entendeu? E o corpo é mais importante que a roupa? Se a gente não tiver corpo, não adianta nada a gente ter roupa se não tiver corpo, entendeu? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, se o Pai Celestial, que é Deus, está lá no céu, lá no trono, alimenta as aves do campo, ele também vai alimentar você. Então, creia, tenha fé que Deus vai alimentar a sua família. Não sei o que vale você está passando hoje, mas Deus vai te ajudar a passar por esse vale, entendeu? Não tem você muito mais valor do que elas. Ou seja, Deus está falando aqui que o ser humano é mais valioso do que as aves do céu. Até porque o ser humano foi criado para subjugar a terra. Mas lá na queda, lá em Éden, acabou com essa hierarquia que o homem tinha sobre os animais. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acreditar uma hora que seja a sua vida? Ninguém pode acreditar um minuto a mais do tempo de vida. Nosso tempo de vida está todo contado por Deus, entendeu? A gente não deve se preocupar com roupa, não deve se preocupar com nada disso, entendeu? Só observar os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, e daqui é o Evangelho de Mateus falando, Deus falando, eu digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Salomão foi um grande rei do passado. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele está falando que a gente não tem muita fé. Nossa fé é pequena. Mas a Bíblia também diz, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é bem pequenininho. A gente pode mover montanha, a gente pode fazer milagre. Entendeu? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Não se deve se preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Tudo isso Deus vai acrescentar a gente. Aí chega aqui o Evangelho de Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas, alimento, roupa, todas essas coisas aí que são efêmeras no mundo, Deus vai acrescentar pra gente. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, basta cada dia seu mal. Ou seja, basta cada dia seu mal. Não vou se preocupar com nada desse mundo. Joga tudo para Deus, entendeu? Vamos ler agora 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, lá no final da Bíblia. Estou lendo na NTLH, hein? 1 Pedro, cadê? 2 Pedro, estou aqui em 2 Pedro. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então a gente tem que lançar tudo para Deus, porque Deus cuida da gente, entendeu?
Então, a ansiedade, a gente tenta controlar o que não está nas nossas mãos. Por isso que a ansiedade vem. O ser humano gosta de ter tudo ao seu controle. Mas a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara, tanto em Filipenses, quanto em Mateus, quanto agora aqui em 1 Pedro, na carta, primeira epístola de Pedro, fala que a gente não tem que preocupar com nada. Lance tudo para Deus. Desde que Deus controle a sua vida. Isso vale para mim também. Você não acha que vocês estão querendo controlar a sua vida? Estão buscando botar a sua vida no lugar de Deus? Que o que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. E o Deus tem que ser nossa preocupação central. Deus tem que ser o nosso estilo de vida. Tem que ser o centro da nossa vida. Tudo ele tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Deus nos convida a entregar tudo a Ele. Entregue tudo para Deus e deixe acontecer. Entendeu? Não se preocupe com nada. Porque como falou lá em Mateus 6, bate cada dia o seu mal. Não se preocupe com nada. Deus já resolveu tudo. Entendeu? Entendeu? Como eu falei, já dei meu testemunho eu sobre ansiedade como autista. Tudo para o autista é feito de forma exagerada, vamos dizer assim, né? De forma aumentada. Eu sou demais com ansiedade. Sou muito com o futuro. Já não sei o que aconteceu, nem sei se vai acontecer daquilo, mas eu já fico preocupado. Entendeu? Vamos ler aqui Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26. Vamos ler aqui, Mateus 26. A gente tá folheando a Bíblia, hein? Mateus 26, de 36 a 46. Mateus 26 a 46. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas é como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Já não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue a mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Falando de Judas. Entendeu? É, Entendeu? Jesus estava passando momentos de grande angústia aqui no Getsemane. Ele foi orar. E a Bíblia fala que ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ele estava orando, estava uma angústia tão grande que ele já estava sentindo que estava chegando a hora dele ser crucificado na cruz, crucificado, e que Judas o trairia. Ele orou 3 vezes e perguntou: Você não consegue nem ficar durante uma hora sem dormir? Entendeu? Aí no final ele fala que aí vem aquele que me trai. Aí depois vem toda a história: Jesus é preso, Jesus vai para o Sinédrio, Pedro nega, aí depois é a crucificação de Cristo. Então, vamos aqui. Eu quero te propor um desafio aqui para a gente encerrar essa devocional aqui, essa devocional. Faça uma lista, escreve aí no caderninho, ou se te sentir à vontade, pode botar aqui nos comentários quais as suas preocupações e vamos orar para que Deus leve essas preocupações, entendeu? Para que Deus possa resolver os problemas, que Deus possa fazer o melhor para nós, entendeu? E agradeça a Deus diariamente. Quando acordar, você vale para mim também. Eu várias vezes já prometi para Deus que eu ia acordar e agradecer por estar vivo. E nunca fiz, entendeu? Eu tenho que ser mais grato a Deus. Se eu tenho tudo que eu tenho hoje, muito graças a Deus. Deus que me ajudou a conquistar tudo que eu tenho hoje. Se eu tenho um concurso, 2 concursos, Deus que me preparou, Deus que me capacitou, entendeu? E vamos orar para encerrar essa devocional. Seu Deus e Pai, Deus, mais um dia de vida sobre os 10. Te agradeço pelo último dia que tivemos hoje. Ô Senhor, temos que estar nessa paz, que excede todo entendimento. Que esteja conosco,
que a gente possa lançar sobre ti toda a nossa sociedade, esteja com o nosso futuro, com a nossa vida, Senhor, esteja guiando a nossa vida. Falo por mim, Senhor, eu necessito só que minha vida seja guiada por ti. Pai, Deus, mãe Jesus, amém. Valeu, tá bom? Tchau, tchau, fui, valeu.